próxima lição. Então, hoje, nós estamos estudando, né, o nosso assunto desse trimestre é o verdadeiro pentecostalismo. Então, hoje é cultuando a Deus com reverência, com liberdade e reverência. O título da lição, então, ele está relacionado ao culto pentecostal de acordo com a Bíblia. Como que é o culto pentecostal de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Bíblia? É isso que nós vamos estudar essa manhã. O verdadeiro pentecostalismo, e o título nosso desta manhã é Cultuando a Deus com liberdade e reverência. O nosso objetivo nessa manhã, o objetivo da lição, é que nós venhamos nos conscientizar que no culto pentecostal há liberdade, mas com reverência, ou seja, há liberdade, mas há uma reverência, ou seja, uma ordem. Nós temos nessa lição 3 pontos principais, 3 tópicos. No primeiro ponto da lição, que tem o título O Culto Pentecostal, Liberdade e Reverência, nós vamos ver o que é o culto pentecostal. No segundo ponto, o centro do culto pentecostal, nós vamos ver o que acontece no culto pentecostal. E no último ponto da lição é como se expressa a liturgia de nossas igrejas, ou seja, como é o culto na nossa igreja. Então vamos lá, iniciando, o nosso ponto principal é que há liberdade e reverência no culto. Deve haver liberdade e reverência no culto. Então, para isso, o comentarista ele usa o texto de 1 Coríntios, no capítulo 14, para estar embasando a lição de hoje. Então, como deve ser o culto na nossa igreja, o culto pentecostal? Como que deve ser? Então, o culto, ele tem alguns elementos, ou seja, tem que ter algumas coisas que a Bíblia diz que tem que ter para realmente ser um culto. Entramos agora no primeiro ponto da lição, o culto pentecostal, liberdade e reverência. Então, nós temos aqui a questão da liberdade nesse ponto da lição e reverência. Então, vamos lá. O primeiro subponto é a flexibilização cristã. Isso significa, os irmãos leram a lição e vimos que não há na Bíblia uma ordem de como começar e como terminar o culto. Por isso que aqui há uma flexibilização. Cada igreja adota uma forma diferente. E isso não é pecado nenhum. Por exemplo, cada igreja tem as suas normas, as suas regras, e cada um tem a sua forma de culto. Então, o que é? E por isso que é flexibilização, ou seja, há diversas formas, e isso não é fora da Bíblia, porque a Bíblia não apresenta uma ordem de como iniciar e como terminar. E segundo lugar, segundo ponto da lição que é importante aqui, é o termo culto. O que significa culto? Culto é adorar, é adoração. Culto é adoração a Deus. Então, quando nós falamos em culto, a palavra culto, ela significa adorar, ela significa serviço, ela significa venerar. No manual da igreja, nós temos esta palavra. Vamos abrir aqui
nós temos essa palavra que remete à adoração. Deixa eu pegar aqui para falar com os irmãos onde que está. Então, adoração, nós vamos ver qual é o significado desta palavra. Na página 503. Página 503. Aí tem aí na pergunta de número 1206. Aí quem pode ler? A pergunta é: que significa adorar a Deus? Isso. Então, veja bem, a adoração é isso, é reconhecer que Deus ele é o soberano, ou seja, que está acima de todo mundo e que só Ele merece a nossa veneração, a nossa reverência, a nossa adoração. Agora, na página 552, também tem essa pergunta. 552. A pergunta é: o que é adoração? Aí, irmã Elândia, a senhora achou? Aí pode ler, então. Isso. Então, a irmã Elândia leu aí. O que é a adoração? O pastor Manuel falou que é reconhecer a soberania de Deus. Aqui já está falando, é demonstrar o amor para com Deus, homenagear, a irmã Elândia acabou de falar aí, né? Venerar, prestar reverência. A irmã Elândia leu aí. Então, o título da nossa lição é Liberdade e Reverência. Então, quando nós falamos de reverência, a irmã Elândia leu aí, é o quê? É temor ao Senhor, ou seja, na adoração tem que ter reverência, temor ao Senhor, homenagem a Deus. Isso é adoração e está ligada ao culto, ou seja, quando nós adoramos, nós estamos cultuando a Deus. Na página, voltando aqui, na página 440, nós temos uma outra resposta para complementar a adoração. O que é a adoração? Aí quem pode ler a pergunta: o que é adoração, na página 440? Adoração. Isso. Então, aqui, veja bem, já vai estar bem clara a questão do culto. A adoração ligada ao culto. Então, adorar a Deus é cultuar a Deus, homenagear, reverenciar. Então, a reverência, nós estamos vendo que ela está ligada ao culto também. Nós vemos aí nessa interpretação de adoração. Agora, na página 441, a pergunta 932. O que é o culto? Aí quem pode ler? O pastor Manuel, leia essa pergunta. O que é o culto? Isso. Então, veja bem, no primeiro subponto da nossa lição, nós falamos da flexibilidade, aí o comentarista ele coloca, da liturgia. O que é liturgia? Liturgia é a ordem do culto, ou seja, como o culto funciona. Por exemplo, nós estarmos aqui, como foi lido aí o que é o culto, não é necessariamente cultuar. Cultuar é uma predisposição espiritual que está ligada a esse versículo que nós lemos no texto áureo. Deus, ele é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, tem que ter uma
predisposição espiritual, ou seja, a pessoa tem que querer cultuar a Deus. Não é o fato de só a presença, mas é algo espiritual. Então, nós, nesse primeiro ponto, vimos o que é liturgia, vimos o que é o culto, vimos que é adorar a Deus com reverência e com amor, que o que leva a verdadeira adoração é o amor a Deus, em primeiro lugar. E agora nós vamos entrar mais especificamente nessa questão que é o subponto 3, que é a reverência. Então vamos lá. A reverência, antes de entrarmos para a questão da reverência em si, na página 443, tem a pergunta 935, o que é liturgia? E ali fala o que é a liturgia. Então, é o que nós já falamos, hein? É a ordem do culto. Então, vamos lá. A reverência. Então, o culto a Deus, a forma como ele se dá, a forma não é rígida, ou seja, tem uma flexibilidade. Mas o que rege a adoração a Deus é exaltar a Deus, a majestade de Deus, é homenagear, é reconhecer que Ele é o Criador. Então isso é adorar. E como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos fazer isso? Tem uma forma, não uma ordem especificamente, mas uma forma. Então, quando nós vimos aqui a liturgia, o culto, nós estamos vendo que o que é o cultuar, então? Cultuar é falar com Deus, é falar para Deus. Então, o culto ele tem muito a ver com a oração, que a oração também é falar com Deus. E se cultuar é homenagear a Deus, é amar a Deus, é reconhecer que Ele é o Criador, então o culto ele é uma oração. O culto é uma oração, se a gente for colocar na questão. E o comentarista aí no ponto 3, ele coloca justamente isso. Veja bem aí, ó. Ele diz aí, o culto é o diálogo de Deus com o seu povo. É o momento de reverência. Então, o culto é o lugar onde nós vamos falar com Deus e é o lugar onde Deus fala conosco. Então, é um diálogo. O culto é o lugar do diálogo, onde Deus fala e aonde o homem também fala. Nós falamos com Deus por meio da oração. Deus fala conosco por meio da sua palavra, por meio da profecia. Então, o culto é um lugar de diálogo com Deus. E nesse lugar onde Deus está, deve haver o quê? Reverência. Veja bem, então vamos abrir a Bíblia, vou pedir para os irmãos abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 40. Então, o culto, ele tem que ser decentemente, essa decência, ela é o quê? Ela é a reverência. É reverência e ordem, ou seja, tem que ser organizado. Quando fala de ordem, o culto ele tem que ser o quê? Organizado. Então, a palavra de Deus, ela nos dá uma ideia do culto. O culto tem que ser decente, ou seja, não pode ser indecente. Isso significa reverência, que tudo que é decente ele é reverente. E tem que ter também uma ordem. Então, veja bem, nós vimos o que é o culto. Cultuar é diálogo com Deus, é nós falarmos com Deus e Deus falar conosco.
E para isso tem que haver uma decência e tem que haver uma ordem. Então, o culto pentecostal, o primeiro ponto da lição, liberdade e reverência. A Bíblia diz assim: aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Só que essa liberdade, a mesma Bíblia que diz que aonde o Espírito de Deus está, a liberdade, a mesma Bíblia diz que o culto deve ser reverente, tem que ser reverência e também tem que ter uma ordem. E é aí que está o título do nosso subponto: liberdade e reverência. Então, o verdadeiro culto pentecostal, ele não é desorganizado, ele não é um culto sem ordem, sem reverência, indecente. Ele é um culto que tem uma ordem, que tem uma reverência. Ele é um culto que tem uma decência, ou seja, ele é organizado. Então, esse é o primeiro ponto que nós vemos da lição e que vai agora nortear, que vai embasar o segundo e o terceiro ponto da nossa lição. Então, o que nós concluímos aqui? Que os cultos que muitos fazem, que tem irreverência, ou seja, sem reverência, que são indecentes, ou seja, sem decência, que são desorganizados, ou seja, o que é uma organização? É tudo que tem o início, o meio e o fim. Então, o culto ele tem que ter início, meio e fim. Isso é organização. Isso é ordem. Então, se o culto ele não tem essa ordem de iniciar, de meio e de término, ele já é desorganizado. Então, o verdadeiro culto pentecostal, ele é organizado, ele tem uma ordem, ele tem decência, ele tem reverência. E isso fica bem claro na Bíblia Sagrada. E muitos, não, a maioria das igrejas desrespeitam, não seguem a ordem que está no culto, que está na própria Bíblia. A maioria não segue, desobedece a ordem do culto que está na Bíblia Sagrada, que nós vamos ver no próximo ponto. Então, nós vemos aqui que a liberdade, que nós vamos também ver no próximo ponto, ela não anula a reverência, porque se não houver reverência, não vai haver culto. Agora, veja bem, o que significa, antes de passar a palavra para os irmãos, nesse primeiro ponto, o que significa essa ordem no culto? É em todos os sentidos. E essa ordem, nós vamos falar da ordem especificamente no segundo ponto. Nós vamos falar da ordem, fala da ordem. Agora, no primeiro ponto, nós vimos a reverência e vamos ver agora a liberdade. Veja bem, por que a liberdade? Veja bem, no culto pentecostal, se nós formos ver o texto que nós lemos na leitura bíblica sagrada, todos têm acesso a participar do culto. Ou seja, não é somente ouvinte, mas é praticante ativo. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele diz assim, que farei, pois, irmãos? Ou seja, ele não está falando só com a liderança da igreja, com os obreiros. Ele está falando com a igreja toda. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais,
Ajuntar aqui é ajuntar para o culto, ou seja, se reunir, é a reunião para o culto, para o culto. Cada um, ó, veja bem, aí ele bota assim, ó, no plural, irmãos, ele está incluindo todos. Agora ele bota cada um de vocês, desse todos, ou seja, todos, exatamente todos os irmãos, não importa se é obreiro, se não é todos. Cada um de vós, cada um de vós, ou seja, cada um membro desse corpo, cada um que vai se reunir, tem que ter o quê? Aí ele fala, salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação. Aí ele coloca no final, faça-se tudo para edificação. Ou seja, nesse culto pentecostal, a liberdade está aqui, ó. É que todos têm liberdade de participar do culto. Todos têm liberdade. E a liberdade aqui não é a questão da oportunidade que nós achamos talvez que seja. Ah, irmão, está com a oportunidade. Não. A liberdade aqui é de, se nós formos alcançados por essa palavra, nós vamos ter alguma coisa para transmitir, para passar. Ou seja, todo crente que se ajunta, ele tem que ter alguma coisa para transmitir para o outro, ou seja, para participar. Então, aqui nós vemos a liberdade. Por exemplo, em muitas igrejas, isso não acontece, essa liberdade. Por exemplo, na Igreja Católica não tem essa liberdade de todos participarem. Não é. É o padre, só o padre e 2 ou 3 pessoas que participam, mais ninguém. Nas igrejas evangélicas, na maioria das igrejas, não é todos que participam, que podem participar do culto. Agora, até em conjunto, na maioria das igrejas, não existe mais conjunto, igual esse conjunto das irmãs, conjunto de crianças, de adolescentes, de jovens. Estão abolindo isso. E isso faz com que as pessoas não participem. Então, vai limitando a liberdade. Então, na liberdade, nós temos liberdade. Só que essa liberdade, a partir do versículo 27, veja aí, a partir do versículo 27, entra a questão da reverência, que nós vamos ver no último ponto da lição. Agora eu vou passar a palavra para os irmãos em relação a esse primeiro ponto da lição. Primeiro, a irmã Carmen. A irmã Carmen pode te estar falando. Amém, glória a Deus. Finalizando essa primeira parte, na página 119 do Manual da Igreja, tem a reverência nos cultos. Depois, não dá tempo de a gente ler tudo, né, aqui agora. Mas depois, os irmãos vão lendo esse manual aqui, porque fala da reverência, da ordem. Então, página 119, capítulo 2, da reverência nos cultos. Isso. Vai 119 até a página 122. Os irmãos leem. Por exemplo, isso que o pastor Emanuel falou aí, está na página 121.
A liberdade do Espírito Santo não deve levar os membros a gritarias e danças carnais que gerem má interpretação a terceiros. Em Atos 4, versos 24 e 31, todos ouviram o que diziam na reunião. Então, está aí. Na página, falando do mesmo assunto, na página 119, no primeiro subitem, tem também essa questão. Então, os irmãos, tem bastante material aí falando sobre isso, sobre essas questões. A gente vai falando mais de forma genérica, não dá para falar tudo, né? Mas, no geral, é isso. Agora vamos para o segundo ponto da lição. O centro do culto pentecostal. O centro da nossa adoração. Quem é o centro da adoração no culto? É o Senhor Jesus, é Jesus. O próprio Jesus disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no centro, ou seja, no meio deles, ou seja, no centro. Então, o centro da nossa adoração é quem? É Jesus, ou seja, nós devemos de adorar, reverenciar Jesus. E é isso que nós fazemos no culto. Nós falamos da vinda de Jesus, da encarnação de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e da volta de Jesus. Então, o centro da adoração deve ser Jesus. Ou seja, em todo culto, nós temos que falar de Jesus. Não pode ter um culto sem citar Jesus, senão não é um culto. Segundo subponto, um culto vibrante no poder do Espírito. Ou seja, e o culto, ele tem que ser o quê? Um culto participativo, ou seja, onde todos participam. E que isso significa? Isso significa que no culto, quando nós o culto vibrante do poder do Espírito Santo, quando o Espírito Santo está no culto, os crentes, aqueles que participam do culto, devem participar realmente do culto. Como o pastor Emanuel falou hoje na consagração, na hora de cantar os hinos, todos cantam. Na hora de ler a Bíblia, todos leem. Isso é o quê? É participar do culto, está participando. Participar do culto é quando, na hora de cantar, nós cantamos. Na hora de ler, nós lemos. Na hora de orar, nós oramos. Na hora de prestar atenção, nós prestamos. Isso é o que? É participar. Nós ofertamos, exatamente. Isso é o que? É participar, é fazer parte, é estar incluído, é estar sendo e prestando verdadeiramente o culto. Uma pessoa que vem na igreja e ela não ora, ela não lê a Bíblia, ela não presta atenção, ela não canta, ela não está cultuando. O corpo dela está presente, mas não há culto ali. Ali não há culto. O culto acontece quando nós realmente participamos. Exatamente. Então, o culto, ele é somente culto quando você cultua. Se você ora, se você canta, se você lê, aí você está cultuando. Mas se você só ficar calado, você não está cultuando. Isso não é culto. Então, não há culto quando você não participa. Então, a segunda questão aqui é a participação. Todos devem participar. Todos devem participar. E isso está incluindo todos mesmo. Por exemplo, nós vemos muitos casos, inclusive de pregador, que vai pregar. O pregador, vejo isso muitas igrejas. Ele chega, ele não canta, quando na hora de ler a Bíblia ele não lê,
fica lá parado, mas na hora de pegar, aí manda a pessoa levantar, sentar, fala, grita, faz isso. Ele tá cultuando? Não estava, ele estava ali só para se apresentar. Exatamente. Mas ele não participa, exatamente. Ou seja, é mais uma apresentação, não é um culto. Então, o culto é quando nós realmente cultuamos a Deus de verdade. Cultuar é o quê? Nós já falamos, é reverenciar, é homenagear, é agradecer, é ler a palavra de Deus, é orar, é cantar. E tudo com ordem. Por exemplo, uma pessoa... Decência e ordem, exatamente. Tem gente que vem numa igreja, aí na hora que está cantando da harpa, ele está orando, tá ajoelhado, aí fica ali ajoelhado um tempão. Aí vai a pessoa, a gente canta, lê a Bíblia, a pessoa está orando, aí está desorganizado. É isso. Então, isso é ordem? Isso não é ordem, está errado. Na hora de ele fazer uma coisa, ele faz outra, então isso não é culto. Ele não está cultuando, ele está desorganizando, ele está fazendo bagunça. Isso é bagunça. Então, isso não é ordem, é bagunça, está desorganizado, está faltando ordem. Então, a participação, ela é com decência e ordem. A Bíblia é bem clara, ela é bem cristalina. Só que as pessoas não querem. Quando nós fazemos isso, nós estamos o quê? Fora da ordem, não estamos cultuando da forma correta que devemos cultuar. Então, o culto, quando nós olhamos aí isso e vemos os cultos que são feitos por aí, nós estamos vendo que é a maior bagunça. Por exemplo, o culto, ele tem que ter participação. E agora, terceiro subponto, características do culto. Características do culto. O culto, ele tem os seus elementos, que está também no nosso manual da igreja, também tem, no instrumento normativo, está aqui também. Quais são os elementos do culto? É a oração, é o cântico, é a leitura da Bíblia, é a explicação da Bíblia e é as ofertas. No culto, então ele tem esses elementos. Isso, característica pentecostal. Então, no culto, nós temos o período de oração, depois nós temos o cântico, depois nós temos, depois do cântico, a leitura da Bíblia, a exposição da Bíblia, que é a explicação, nós temos a retirada da oferta, o levantamento das ofertas. Então, esse é o quê? É o verdadeiro culto. O culto ele tem que ter 5 elementos. Então, o culto é esse: é orar, é cantar, é ler, é explicar a Bíblia e é as ofertas. Esse é o culto que a Bíblia ela nos dá, que é os elementos, né, da Bíblia que nos dá para nós fazermos. Por respaldo, exatamente. Então, veja bem que o culto ele já tem uma ordem. Ele já tem uma ordem. Isso, ele tem uma ordem. E na Assembleia de Deus, essa ordem é simples. É fácil de nós vermos. Nós chegamos, não é só aqui, em todas as verdadeiras Assembleias de Deus. Hein? Em todas as Assembleias de Deus que realmente seguem o padrão, nós já sabemos como é o culto. É o quê? Primeiro começa orando, com a oração, depois canta 3 hinos da harpa, depois lê a Bíblia, depois da leitura da Bíblia faz a oração pelos enfermos, pelas pessoas que necessitam,
Depois, distribui a oportunidade para o conjunto das crianças, jovem, adolescente, do círculo de oração. Se tiver coral, o coral canta. Depois, uma pessoa vai cantar para tirar a oferta, e depois vem a palavra. Depois da palavra, vem os avisos, e depois a bênção apostólica, e acabou o culto. É isso. Em qualquer lugar do Brasil que a gente for, vai ser assim. Mas, às vezes... Exatamente. Então, é simples, é fácil, não é uma não de conhecer. E essa é a ordem do culto, né? Que nós temos e que nós devemos seguir, que estamos seguindo e que vamos continuar seguindo. Mas, quando nós temos uma ordem na igreja e nós não obedecemos, nós estamos em falta de reverência. E é isso que o apóstolo Paulo ele estava pregando contra para a igreja de Corinto, porque lá em Corinto não havia ordem. Havia o quê? Desordem. As pessoas faziam tudo de qualquer jeito, do jeito que elas pensavam que era melhor. E veja bem, abrindo lá em 1 Coríntios, que hoje a maioria das igrejas que se diz pentecostais, elas estão totalmente fora do padrão de culto da Bíblia. E que nós devemos de ter a sensibilidade do Espírito Santo para não seguir o mau exemplo e contra o que a Bíblia está dizendo. Exatamente. Aí, veja bem, aí vamos ler o capítulo 14 inteiro, ou quase todo, para nós entendermos aqui. 1 Coríntios 14, que, por exemplo, a gente está no culto. Então, o culto, nós falamos que ele tem que ter essa ordem que foi falada aqui, né? Oração, louvor, leitura da palavra, explicação da palavra e o levantamento das ofertas. Agora veja bem o que o apóstolo Paulo fala, segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando, aquele que fala língua estranha não está falando com ninguém, só está falando com Deus, mas ninguém. Porque ninguém o entende, ou seja, ninguém entende língua estranha. Se eu começar a falar em língua estranha que vocês vão entender, ninguém vai entender. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Exatamente. Então, não edifica as outras pessoas porque eu não vou entender. Ninguém vai entender. Então, aquilo que eu não entendo não vai me edificar. E agora o 3, mas o que profetiza fala aos homens, porque aquele que profetiza vai falar o português, que é a nossa língua, claro, e nós não vamos entender. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação, consolação. Agora o 4. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja, porque todos vão entender. Eu quero que todos vós faleis em línguas estranhas, ou seja, o apóstolo Paulo não está proibindo falar em línguas estranhas, pelo contrário, ele está falando, eu quero que todos falem línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, ou seja, mais que falar em língua estranha, é mais produtivo profetizar. Ele está dizendo, mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que aquele que fala em língua estranha, a não ser que também interprete, ou seja, ele está falando o seguinte, que a língua estranha só pode ser falada se houver intérprete, ou seja, se der para interpretar, se não der para interpretar, então não adianta, para que a igreja, a última frase do 5, para que a igreja receba edificação. E veja bem, edificação é o quê? É construir, é crescer, para que a igreja cresça. Toda vez que a gente vê edificar,
igual aqui o pastor Emanuel estava construindo, edificando a igreja, é crescer, é para a igreja crescer. Então, profecia não vai destruir a igreja, não vai trazer escândalo, não vai haver problema, confusão, não. Vai fazer com que a igreja cresça, para edificação. O 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando língua estranha, o apóstolo Paulo está falando, se eu começar a falar língua estranha com vocês, que vos aproveitaria? Ou seja, que proveito vocês vão ter? E que isso vai trazer de bom para vocês? Se eu começar a falar língua estranha aqui, ele estava dizendo isso, o que isso vai trazer de proveito para vocês? Se vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítaras, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca a flauta ou a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, o que é inteligíveis? Que dê para entender e que se entenda, como se entenderá o que se diz? Ou seja, ele está dizendo o seguinte, se eu não falar da forma que as pessoas entendam, como que as pessoas vão entender? Ele está dizendo o seguinte, se eu começar a falar só em língua estranha, não vai adiantar nada. É isso que ele está dizendo. O 10, há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas tem sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Ou seja, bárbaro quer dizer o seguinte, que um não vai entender o outro, não vai haver entendimento. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Então, o mais importante é o quê? É a interpretação. 14. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, não há inteligência nisso, ele está falando. Não dá fruto, só falar em língua estranha não tem fruto. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. O apóstolo Paulo falando, cantarei com o Espírito, ele está falando, cantar aqui com o Espírito é cantar em línguas estranhas, mas também cantarei com entendimento, ou seja, da forma que dá para entender. Entendimento é entender, da forma que dê para entender. Agora, vamos para o 26, o versículo 26, Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Aí ele vai falar, né? Cada um tem que ter língua, tem que ter doutrina, revelação, língua, interpretação. Aí agora o 27, E se alguém falar, aí ele está falando, significa o seguinte, que não vai ser todo culto que vai ter gente que vai falar. Ou seja, é uma possibilidade. Porque na época de Paulo, não era todo culto que tinha língua estranha. É isso que, E se alguém falar em língua, significa o quê? Que vai ter culto que ninguém vai falar em língua estranha. E isso não é falta do Espírito de Deus, entendeu? Aí agora vem a doutrina, que isso daqui é a doutrina. A doutrina. Esse que ele vai dar uma ordem, o apóstolo Paulo agora. Agora é uma ordem para seguir, ou seja, para obedecer. Isso que ele vai falar aqui, E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou seja, no culto. Veja bem, no culto. Olha como que os cultos assim fogem totalmente. Faça-se por 2 ou quando muito, ou seja, estourando. 3 pessoas que falam, só acabou no culto. Não vai ter mais gente, por exemplo, um culto.
No máximo, 3 pessoas podem falar em língua estranha, o apóstolo Paulo está falando. E agora, ó, e por sua vez, por exemplo, não é irmã Carmen falando aqui, Elândia falando aqui, e irmã Marli falando as 3 de uma vez. A irmã Carmen vai falar, e por sua vez, quando ela parar, a irmã Elândia fala, quando ela parar, é assim os cultos que a gente vê por aí? Não é assim. Aí a gente vê que a maioria das igrejas foge totalmente do que a Bíblia está recomendando. Né? E além disso, ele bota, ó, e haja, e quando for falar em língua estranha, tem que haver o quê? Intérprete. Ele está falando, tem que haver intérprete. Ó, mas se não houver intérprete, esteja, ele está mandando, ó, calar na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus, ou seja, falar em espírito, não falar com a boca, né? Falar em espírito, língua em espírito, consigo mesmo e com Deus. Ó, e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro estiver assentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Aí ele vai, para não dar tempo mais, mas aí aqui ele vai dando as ordens. Então, os cultos que nós estamos vendo não estão dentro desse padrão aqui nunca. Nunca. E o apóstolo Paulo, ele falava, ele proibia? Não. Então, o que o apóstolo Paulo estava falando? Que a língua estranha, ela tem que ser usada na minha oração quando eu estiver só. Por exemplo, eu posso falar, o apóstolo Paulo mesmo falou que ele, dentre todos aqueles lá que ele estava falando, ele que falava mais. Ele que falava mais, mas é quando ele estava orando a sós com Deus. Deus, ele falava. Mas tem que haver na igreja é o culto racional. O nosso culto tem que ser racional, ou seja, que dê para entender. Tem que haver o quê? Entendimento. Esse é o culto racional. Então, apresenteis lá em Romanos, ele fala, né, o que é o vosso culto racional, que dá para entender. Um culto que você não entende o que está sendo dito, o que está sendo feito, não é um culto a Deus, porque não tá tendo edificação. Entendeu? Por exemplo, consultando, né, indo na casa consultando na casa de profeta para ver se fala alguma coisa, essas coisas assim, é terrível. Então, irmãos, nosso modo de cultuar, ele é o quê? Ele é racional, ou seja, ele tem o entendimento. Por exemplo, os hinos da harpa, se nós formos olhar, igual o pastor Emanuel falou hoje de manhã, a letra dos hinos, nós vamos ver que é tudo certinho, guiado na Bíblia. É tudo bíblico. Esses dias eu ouvi uma música que falava bem assim, chuta a cara do cão, chuta a cara do cão, não sei o que lá, chuta a cara do cão. Aí você vai vê se você acha uma letra igual a essa, chuta a cara do cão. Não tem, porque a harpa é uma coisa séria. E quando você vê esses hinos aí, essas músicas aí, não tem sentido, não tem lógica. Então nós devemos de tratar o culto como uma coisa séria, com reverência, tratar o culto com ordem, porque é assim que tem que ser e é assim que Deus verdadeiramente ele recebe. Amém? Agora vamos concluir. Conclusão. Vamos concluir aqui. O que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece a forma litúrgica, ou seja, pode ter igreja que começa com a pregação e termina com louvor ou tirando oferta. Tem problema? Não tem. Não tem nenhum problema. Exatamente, é o modo de dirigir o culto. Pode ter igreja que começa cantando. A Bíblia não estabelece a ordem, mas tem que ter aqueles elementos. Isso, tem igreja que começa lendo a Bíblia. Então, isso não há nenhum problema. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência.
nós não somos espectadores do culto, ou seja, ninguém vem aqui para assistir o culto, como no teatro ou no cinema. Antes participamos do culto, né, com cânticos, com corais, conjuntos, grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia, em nome de Jesus. Só está assistindo. Então, na hora de cantar, é cantar. Na hora de orar, fechar os olhos e orar a Deus. Na hora de ouvir. E isso é o quê? É cultuar a Deus. Amém?